Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jaque Santos, está sendo um prazer estar aqui com vocês todos os dias e hoje nós vamos falar sobre saúde mental durante a pandemia. Nós vamos receber aqui a psicóloga Alessandra Pereira. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui e a gente vai bater um papo muito importante, inclusive, se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, que precisa ouvir esse assunto, já compartilha, aproveita aqui esse momento de início ainda e compartilha, clica aqui no aviãozinho e vamos mandar para as pessoas que precisam desse assunto, ok? Bom, ela acabou de chegar aqui, solicitar aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre esse tema, sobre saúde mental, já coloquem aqui nos comentários. Vamos fazer um bate-papo super legal. Bem-vinda! Tudo Opa, bom? tudo bem, obrigada. Boa noite a todas e a todos. Que bom estar aqui com você mais uma vez. Prazer é todo nosso e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, né? Que tema importante durante esse momento que nós estamos passando, né? Principalmente agora que a gente já viu os dados aí e os dados às vezes inclusive trazem maior ansiedade, enfim, várias questões para as pessoas, né? Então, Isso. São que, muitas coisas importantes para falar nesse momento mesmo. pois Principalmente é. nesse momento que a gente está falando agora aqui em Manaus, no caso, eu não sei, deve ter pessoas aí talvez de outros lugares do país, mas aqui em Manaus especificamente que a gente está vivendo novamente, né, esse momento do que a gente está chamando de restrição da circulação de pessoas nos espaços públicos. Então é um momento maior de distanciamento social, então as medidas estão sendo mais severas e isso naturalmente traz novamente à tona algumas sensações, algumas emoções, algumas questões que existiram lá no início, no ano passado, em 2020, lá em abril e maio, né, e que depois elas foram amenizando, mas que agora elas podem agravar novamente. Certo. E o que a gente pode fazer inicialmente para evitar chegar num extremo, chegar num pico de estresse, de ansiedade, de pânico? O que as pessoas podem fazer como forma de se cuidar e evitar já chegar nesse nível aí? Isso. Então, Jaque, acho que a primeira coisa a gente precisa entender é o que é esperado, o que é natural, o que é entendido como algo normal para o momento em que a gente está vivendo. Então, a primeira coisa que a gente costuma colocar é o que é esperado, né? O que a gente pode considerar como algo normal. Então, quando a pessoa passa por uma situação como essa, que é essa situação da pandemia, e que é imposto uma certa restrição de circulação, as pessoas começam a ficar mais dentro de casa, as pessoas começam a ficar mais tempo tendo que conviver com outras pessoas dos seus próprios familiares. Então, questões que antes não apareciam, elas podem aparecer num cenário como esse. A pessoa pode ter dias que ela vai acordar mais irritada, né? Pode ter dias que ela vai acordar com uma sensação, talvez, de agressividade, às vezes mesmo com uma certa, a gente chama, né? Uma certa apatia, a gente fala uma procrastinação, essa coisa de não, amanhã eu faço, né? Uma certa falta de vontade de fazer as coisas. Então, tudo isso é considerado esperado, né? Normal e compreensível para o contexto da pandemia. Então, a gente não está falando disso aqui, de nenhum processo de adoecimento. A gente não está falando disso, de nenhum agravo à saúde, que a gente chama, né? Mais grave, uma situação mais grave de saúde. A gente está falando de uma situação que todos nós, eu, você, as pessoas mais saudáveis, né? Qualquer que sejam as pessoas mais saudáveis, elas estão suscetíveis a passar por conta do momento, do cenário. Então, se a gente fica mais tempo dentro de um espaço físico, seja ele que tamanho for, a gente começa a ficar mais entediado, a gente começa a achar mais chato algumas coisas. Então, isso faz parte da nossa convivência. Agora, saindo desse espectro daquilo que não é considerado natural e esperado, que são os agravos, né? Então, você já tinha, talvez, uma situação de ansiedade, ou você já fazia tratamento para uma situação de depressão, ou você já vinha com algum outro problema de saúde, ou mesmo até problemas de família, né? Filhos com os pais, marido com mulher.
Num contexto como esse, isso pode se tornar algo mais grave, né? Algo mais que a gente chama que é mais forte. E aí a gente pode sim ter um quadro de adoecimento mental. Então são duas coisas que a gente precisa ter bem clarificado, assim, o que que a gente está chamando, né? Deixar bem evidente o que a gente está chamando de o que é esperado e o que é o adoecimento em função do momento da pandemia. E aí, respondendo ao que Muito você me interessante isso perguntou, aí, muito legal. é É muito legal já deixar essa diferença, porque muitas vezes a pessoa fica preocupada até, né? Ai, meu isso. Deus, eu tô me sentindo assim, e Tô agora? O que que eu pirando, vou né? Eu não fazer? consigo. A pessoa começa a dizer que ela está pirando, que ela começa a ter muitos pensamentos, a gente chama, né? Pensamentos recorrentes, pensamentos que vai e voltam, né? Aí eu tô todo, o tempo todo pensando, às vezes, com aquela música na cabeça, ou com aquele cena de um filme que eu assisti, porque nessa hora o pessoal vai para Netflix, o pessoal vai para rede social, fica vendo as coisas, e às vezes fala, eu tive um gatilho com tal informação que eu vi na rede social, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, assim, tudo isso faz parte do contexto que a gente está chamando, que é esse contexto de restrição de circulação, né, de distanciamento social, que é o momento que a gente está vivendo. Se a pessoa passa pelo acometimento da Covid, e aí a gente tem um outro agravo, então a pessoa que pegou Covid, né? Então, se ela teve sintomas leves e aí ela conseguiu manejar bem com os sintomas leves, ela talvez não crie tantas, a gente chama, tantas coisas na cabeça, né? Mas quando a pessoa passou por um quadro que foi um quadro um pouco mais grave, ou mesmo teve familiares que passaram por quadros mais graves, ou que tiveram algum tipo de perda na família, as pessoas podem desenvolver, sim, pensamentos que a gente chama recorrentes. Pensamentos de que pode acontecer uma coisa mais grave, de que ela vai morrer, de que não pode estar saindo, dá medo de sair, né? Uma série de coisas ficam rondando ali a cabeça da pessoa. E isso também faz parte desse quadro, dessa questão daquilo que é esperado em função da vivência da pessoa com o quadro da Covid-19, né? Certo, muito bom. Bom, vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental durante a pandemia, um tema muito importante e a gente espera ajudar muitas pessoas aqui com esse bate-papo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já coloca aqui nos comentários e vamos tornar esse bate-papo aqui ainda mais rico, né? Então, sim, a gente estava falando aí sobre essa diferença e aí o que que as pessoas podem fazer, então, para amenizar essa sensação, essas sensações, esses medos, esses pensamentos. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa conseguir identificar do que ela está falando, né? Podem ter questões que a gente está falando de cunho emocional, então eu preciso entender se aquilo que eu estou sentindo, se eu estou tendo algum tipo de pensamento, se eu estou com algum tipo de comportamento. E aí, o que eu estou chamando de comportamento? Às vezes eu tenho alteração no meu sono, né? Eu troco o dia pela noite, eu tenho mudança no meu apetite, eu sinto muita vontade de comer ou pouca vontade de comer, que a gente chama que são os sintomas mais comportamentais desse processo. Eu posso me tornar, talvez, como eu falei ainda há pouco, mais agressivo com os meus familiares, dar uma resposta mais atravessada. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar o que está acontecendo comigo. Então, que tipo de coisas estão acontecendo comigo? O que eu estou sentindo, né? São emoções que estão à flor da pele? É medo, é raiva, é ansiedade, é preocupação, é angústia? O que está aparecendo do ponto de vista emocional? Segundo, o que está aparecendo nos meus pensamentos, né? Então, eu estou pensando muita coisa, eu estou querendo fugir dos pensamentos, eu estou, sei lá, com um pensamento muito fixo em alguma coisa, meu pensamento está muito rápido, né? Muito acelerado. Parar para prestar atenção no que está acontecendo no meu estado mental, né? Nos meus pensamentos. E o terceiro é os meus comportamentos. Se eu estou dormindo, se eu estou conseguindo cumprir a minha rotina, porque às vezes esse período de restrição acaba fazendo com que eu tenha que mudar a minha rotina. Então, se antes eu estava acostumada a ir para academia, minha academia fechou. Então, agora, o que eu vou fazer nesse horário? Né? E aí eu começo a sentir falta de atividade física, e aí eu começo a sentir falta de sair com os meus amigos, de me encontrar com eles, eu começo a sentir falta desse espaço para circular. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Então, nessa hora, às vezes, eu também tenho dificuldade e acabo procurando, sei lá, vou beber, quando a gente diz, né? Vou abrir uma garrafa de cerveja, vou beber vinho. Nada contra, naturalmente, você tomar seu vinho, tomar sua cerveja,
mas prestar atenção o que está acontecendo com você, que comportamentos novos ou diferentes, ou mesmo comportamentos que antes não existiam e que passaram a existir, que você está adotando como recorrente, como um padrão na sua vida, no seu dia a dia, para lidar com esses problemas. Enfim, primeira coisa, identificar e prestar atenção. A partir disso, a partir dessa situação de identificar e prestar atenção no que está acontecendo com você, dependendo da situação, você pode então ter algumas estratégias para utilizar. E aí eu vou dar o exemplo de algumas. Exemplo, se você sente, né, o que a gente vai falar aqui, muita ansiedade, eu fico ansiosa, aí eu quero comer, dando a comer todo o supermercado que a minha mãe fez para o mês inteiro, eu vou lá e vou comer o supermercado quase todo em 2 dias de Netflix, porque né, eu estou sem nada para fazer em casa, estou dentro de casa há muito tempo. Então, se eu começo a perceber que eu estou ficando ansiosa ou ansioso, se eu começo a perceber que por conta disso eu começo a descontar na comida, eu começo a comer demais, ficar muito tempo na frente da televisão, eu vou precisar então encontrar primeiro uma atividade que possa parecer para mim saudável, e aí essa atividade pode ser desde situações de autocuidado. Então, o que eu estou chamando de autocuidado? Sei lá, prepara uma máscara para o seu cabelo, uma máscara para o seu rosto, vai fazer uma limpeza, sei lá, no seu corpo, vai fazer uma massagem, vai fazer uma atividade física, vai cuidar de planta. Você pode fazer várias coisas do seu cotidiano que te ajudam a direcionar você, não só os seus pensamentos, mas inclusive adotar comportamentos que sejam saudáveis, né? E aí isso tirar você um pouco, né? A gente chama arrancar você um pouco desse atoleiro que às vezes a gente fica, que é esse momento, às vezes, que a gente fica, né, mais ansioso, mais nervoso, mais irritadiço, mais apático, né? Mais sem vontade de fazer muita coisa. Seria Então, mudar o foco, então, da isso. sair E daquele aí, foco daquilo que está sentindo ali e fazer é, outras coisas. E às vezes não só mudar o foco, porque às vezes mudar o foco até ajuda no primeiro momento, mas não mantém isso por muito tempo, né? A ideia mesmo é criar um hábito. Eu posso começar com uma mudança de foco, mas eu preciso criar um hábito. Então, se eu já entendi que a minha rotina mudou, eu vou precisar, então, criar uma rotina para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para o sábado e para o domingo. Então, entendendo que eu vou ficar nessa condição 10 dias, 15 dias, um mês, pelo menos por um tempo, eu vou precisar criar uma rotina. E aí, nessa articulação de organizar minha rotina, eu posso ir inserindo essas atividades. Então, que horas que eu vou acordar, né? Eu não posso simplesmente dormir a hora que eu quero, até posso, mas assim, eu não posso dormir a hora que eu quero e acordar a hora que eu quero. Mas a ideia é, no momento em que eu entendo que eu coloco um deadline para mim, então eu vou dormir até meia-noite, eu vou dormir até 11 horas. Isso já me ajuda a regular meu sono. Se eu já coloco na minha agenda que eu tenho que acordar até 7 horas da manhã, e aí de 7 às 8 é o tempo que eu tomo meu café, e aí depois disso eu vou para o home office. Se eu não estou em home office, eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar meu quarto, eu vou cuidar das coisas de casa, eu vou cuidar das crianças. O que que eu vou fazer? Eu preciso organizar a minha rotina, e aí, à medida que eu vou organizando essa rotina, eu vou entendendo e eu vou criando esse hábito, que é esse hábito que evita que eu recaia nas situações de adoecimento ou nas possíveis situações de adoecimento que eu falei ainda há pouco, quando eu estava falando sobre as dificuldades da pandemia. Muito bom, nossa, a Cíntia falou, gostei, Alessandra, você também, muito boa essa dica. Inclusive, nas lives anteriores aqui, a gente deu várias dicas de coisas que dá para fazer, exercício em casa. Hoje de manhã a gente conversou sobre plantas, sobre Plantas. como cuidar das plantas, e aí dá para tirar dúvidas também já. Enfim, tem várias coisas que dá para a gente começar a fazer, enfim, tem várias opções, né? Então, inclusive, se você que está aqui perdeu essas lives, estão todas salvas no IGTV aqui da Bemol Farma. É só você, depois de terminar essa aqui, você Uhum. corre lá e assiste as demais lives, que tem muitos conteúdos legais. E foi uma coisa interessante que você falou. A gente teve uma live aqui alguns dias atrás com uma nutricionista. A gente falou sobre a relação da ansiedade com a alimentação, né? Você
tocou também nesse assunto. Acho que seria legal a gente agora ter esse ponto de vista da psicóloga, que a gente falou com a nutricionista, e ela deu Isso. dicas como nutricionista de como ajudar as pessoas que estão passando por esse. Porque é uma forma de algumas pessoas lidarem com isso, né? Então, É. agora seria legal a gente ter também o ponto de vista da psicóloga, né? Você podia falar um pouquinho É. sobre isso? Posso, claro. Então, essa questão que eu falei ainda há pouco, inclusive dizendo que as pessoas, quando têm ansiedade ou quando estão ansiosas, elas costumam, né, utilizar a questão da alimentação como um elemento para lidar com a ansiedade, é muito em função de que a ansiedade, primeiro que a ansiedade, ela é um elemento associado ao medo, ela é uma emoção associada ao medo, né? Então, toda pessoa ansiosa, ela está com medo de alguma coisa, que ela precisa entender o que está acontecendo. Ela é uma pessoa que tenta ali, de alguma maneira, controlar o que vai acontecer, né? Controlar alguma coisa, controlar a vida, controlar o futuro, controlar se vai ter amanhã. Então, ela é aquela pessoa que ela está pensando lá na frente. E aí, como ela tenta controlar o incontrolável, que é o futuro, né? O futuro ninguém controla, né? Mas Sim. assim, a pessoa tenta fazer isso, ela naturalmente não sabe lidar com o fato de ter que fazer isso. E o que que ela faz? Ela procura fontes do que a gente chama de compensação mais imediatas. O que são fontes de compensação imediata? Coisas, pequenas coisas que vão trazer prazeres imediatos. Que prazeres são esses? A comida é um deles, porque afinal de contas comer é muito prazeroso, né? A gente não pode aqui negar de dizer que comer não é bom, porque comer é Sim. muito bom, é prazeroso. O problema não está em comer, o problema está em você transformar o alimento na sua fonte de compensação para algo que você não consegue resolver. E isso é o problema, né? Assim como você faz com a bebida, porque tem pessoas que também fazem isso com a bebida, tem pessoas Sim. que fazem isso com outras coisas, né? E aí a gente pode falar do sexo, que também funciona como esse elemento de compensação, que, aliás, nesse período de pandemia, isso também é um elemento que aparece. As pessoas procuram mais parceiros, né? Aqueles que têm uma vida sexualmente mais ativa, procuram parceiros para ter algum tipo de satisfação relacionadas a esses fatores de ansiedade. Então, sempre a questão não é exatamente o comportamento que você tem, mas o que está acontecendo com você. Por isso que eu falei no início a questão de você observar. O que está acontecendo com você? O que você não está conseguindo lidar, né? Você não está conseguindo lidar, às vezes, com uma problemática que está dentro de casa, às vezes é um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou uma família que é muito disfuncional, e aí você tem que lidar, às vezes, com as frustrações dessa convivência familiar, que no período de restrição acaba se tornando mais intensa, você tem que lidar com situações que antes você podia pegar e ir para a universidade e ficava lá e ficava distante dos problemas. Você podia ir para a casa de um amigo e ficava distante dos problemas. Você podia ir para o seu trabalho e ficava distante dos problemas. Agora, nesse período de Tem que restrição, encarar. você tem que encarar os problemas, às vezes, que estão dentro de casa. Né? Eu estou falando dessa questão da convivência familiar porque é um elemento que aparece muito de maneira muito recorrente, mas não é o único e nem é a situação predominante, é apenas um exemplo. Né? Mas tem várias outras situações que acontecem no ambiente doméstico que a pessoa não sabe lidar. Né? E aí a gente está falando, inclusive, de insegurança alimentar. Então, são pessoas que passam por privações de alimento, né? Pessoas que passam por insegurança financeira, então não saber se vai ter como pagar as contas do dia seguinte, do mês seguinte ou da próxima semana. Então tem vários fatores que podem estar associados a esse elemento aí de ansiedade que faz com que a pessoa de repente desencadeie ou busque ou procure essas alternativas e aí o alimento é uma dessas situações, né? Que faz com que a pessoa compense, desconte no alimento aquele prazer, aquela situação que ela não está conseguindo gerenciar, que ela não está conseguindo lidar. O mais difícil, sabe, Jaque, nessa história toda, eu acho que é a pessoa conseguir perceber o que acontece com ela, sabe? Porque às vezes é muito mais fácil a gente fingir que não está acontecendo nada, é muito mais fácil a E gente olhar para o fazer o que outro. a gente fingir, a gente fecha os olhos e assim, não, isso não está acontecendo na minha vida, isso não é verdade, meu relacionamento não está ruim, minha vida não é ruim. Então, assim, é muito mais, entre aspas, né, fácil a gente fingir que não está acontecendo nada, faz, como diz o famoso ditado, empurrando com a barriga, a gente vai empurrando com a barriga para o dia de amanhã e não vai resolvendo algumas questões que precisam ser resolvidas. E essas questões que não são resolvidas, elas vão aparecer
o que a gente chama em forma de sintoma, né? A gente vai desenvolver aí uma série de sintomas que vão aparecer e que vão dificultar ainda mais a nossa forma de viver. Então, se a gente pode falar de uma coisa importante num momento como esse, é assim, aprenda a assumir, pô, não tô legal, pô, não tá sendo legal esse relacionamento, pô, não tô vivendo bem aqui nessa casa, eu tô com dificuldade. E não tem problema você assumir isso. A gente precisa parar com essa coisa de achar que assumir os problemas que a gente tem é um problema, porque não é. Ou a Acho que fraqueza, né? a gente já passou da época em que assumir que a gente tem problemas fosse uma coisa ruim. Nós herdamos, talvez, aí das nossas gerações anteriores, a ideia de que se eu falar que eu tenho um problema, é feio, né? É errado, é ruim, como se eu não pudesse falar. Não, eu posso falar sim. Eu tenho problemas no meu relacionamento, eu tenho problemas com meu pai, eu tenho dificuldade na relação com meus filhos, eu às vezes tenho dificuldade comigo mesmo, né? E a dificuldade às vezes é de autoestima, eu não gosto de quem eu sou. Assim, não tem problema você falar das dificuldades que você tem, porque quanto mais você reconhece a dificuldade que você tem, mais facilmente você se aproxima de formas para poder lidar, para poder administrar, para poder entender o que está acontecendo com você. Quanto menos você fala, quanto menos você assume, menos chances você tem de resolver o problema. Justamente porque você não fala, você não assume, você nega. E aí torna tudo muito mais difícil, né? Então vamos aprender, a gente está precisando romper esse paradigma e aprender a normatizar, a normalizar o cara, eu não tô legal. Gente, ó, eu tô com um problema assim. E tá tudo bem a gente assumir isso, né? Para os nossos amigos, para os nossos parentes, para as pessoas da nossa convivência, porque é isso que torna a gente pessoa, é isso que torna a gente humano. É a gente entender que a gente não é perfeito, é entender que a gente tem problemáticas, mas que elas também não são quem nós somos, elas não assumem uma dimensão maior do que a pessoa que nós somos e que nós temos condições de manejá-las e de lidar com elas. Perfeito, muito boa essa fala. A gente tem algumas dúvidas aqui, algumas perguntas, eu vou ler aqui agora. Por favor. Dorivânia perguntou: como saber a hora de procurar um psicólogo? Muito boa essa pergunta. Ok. Bom, primeira coisa é a hora da gente procurar ajuda profissional, e aí pode ser não só psicólogo, mas pode ser psiquiatra, inclusive, é quando a gente não está mais conseguindo lidar com o que está acontecendo. Como é que a gente sabe quando a gente não está conseguindo lidar? Vou dar um exemplo para você entender. Vou falar aqui especificamente do sono, tá? Então, existem momentos em que, vamos imaginar nesse período de distanciamento ou de isolamento social, o meu sono fica desregulado. E aí ele fica desregulado um dia, 2 dias, e aí eu consigo, de alguma maneira, organizar e fazer com que ele volte, né? Eu vi que foi ali 2, 3 dias que eu fiquei meio desregulado e eu depois consegui arrumar meu sono e voltei a dormir, ok? Quando eu não consigo fazer isso, que eu passo, por exemplo, uma semana, ou 4 dias, ou 5 dias sem conseguir dormir, o que eu estou chamando? Da meia-noite, da 2 horas da manhã, da 3, da 4 horas da manhã, eu ainda estou acordada. Se eu fizer essa rotina por mais tempo, e aí eu estou falando 4, 5 dias, uma semana, eu começo a acender uma luzinha para começar a perceber que tem alguma coisa que não está legal. Está acontecendo alguma coisa, porque eu não sou assim, né? Eu não funciono assim. Eu não costumo dormir 4 horas, 5 horas da manhã, ou mesmo amanhecer o dia. Isso não é o meu normal, vamos chamar assim, não é o que eu espero de mim. O que está acontecendo? Eu fico pensando muito, eu estou preocupado com alguma coisa, o que está. Então eu preciso entender exatamente o que está acontecendo. Quando eu não consigo entender, ou quando eu tenho dificuldade de entender, e essa situação de sono se repete por um período mais prolongado, e aí eu estou falando mais de uma semana, 2 semanas, eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar agressivo, eu começo a ter uma série de outros problemas que são porque esse sono está privado, ou seja, estou em situação de privação de sono, e aí eu posso desenvolver, sim, problemas mais sérios. Nessa hora que eu não consigo entender o que está acontecendo, eu preciso de ajuda. Então, essa ajuda, ela provavelmente será uma ajuda profissional. Eu preciso compartilhar isso com alguém da minha família ou com algum amigo, procurar suporte, né? O suporte, geralmente, às vezes, no primeiro momento, são os amigos e os familiares, e depois uma ajuda profissional. Porque alguém precisa me dar um feedback para que eu possa perceber o que está acontecendo comigo.
Então, se eu não consigo manejar esses fatores, essas situações, é nessa hora que eu preciso procurar ajuda profissional, quando eu não consigo mais lidar com o que está acontecendo. E, naturalmente, também pessoas ao meu redor percebem também a mesma coisa que eu estou percebendo e começam a dizer, cara, realmente, você tem que procurar ajuda profissional, isso não está legal, você está diferente, você está estranho. E aí é essa composição do que a gente vai. Eu dei o exemplo apenas do sono, mas isso serve para qualquer outra coisa, tá? Espero que tenha tirado a dúvida da nossa colega aqui. E lembrando, inclusive, que tem muitos profissionais que estão atendendo online nesse momento. Então, Sim, é bem exatamente. interessante falar isso também. Isso, A próxima pergunta foi da Cíntia. Ela perguntou como lidar com pessoas que ficaram agressivas. isso. Pessoas que ficaram agressivas, acho que aí a gente pode pensar alguns níveis de agressividade, né? Então, do que eu estou chamando de níveis de agressividade? A pessoa está agressiva porque ela está irritada, porque ela está confinada dentro de um espaço. Ela está agressiva, ela está talvez irritada porque ela está passando por problemas que ela não sabe lidar. O que está acontecendo? Qual é a fonte dessa irritação ou mesmo dessa agressividade? Então a gente pode pensar, se ela é uma pessoa que apenas fica irritada e agressiva e dá respostas atravessadas, você tem que dar um tempo para a pessoa, deixa ela quieta, porque é o tempo dela, e você precisa entender que aquilo não é necessariamente com você. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque às vezes a gente acha que a gente é responsável pelo bem-estar da outra pessoa, né? Para que a pessoa fique bem, para que ela esteja o tempo todo sorrindo, para que tudo na vida dela seja perfeito, seja maravilhosa e que ela adore conviver com a gente. Mas isso não é necessariamente uma verdade, porque as pessoas, mesmo convivendo no ambiente mais bacana do mundo, com as pessoas mais maravilhosas do mundo, elas vão se irritar, elas vão ficar chateadas e elas vão ter momentos que elas querem estar sozinhas. E a gente precisa aprender a respeitar. E que aquele estar sozinho não tem a ver com você que convive com ela. Então, a primeira coisa é isso, né? Se a pessoa está com uma dificuldade que é dela, uma problemática, uma situação e que é dela e que ela não sabe lidar e que não diz respeito a mim, então ela fica lá quieta. É diferente se essa agressividade for uma agressividade contra a outra pessoa. Então, se a gente diz que a pessoa tem uma agressividade e ela vem me bater, por exemplo, ou ela tem um comportamento violento ou agressivo comigo, aí eu estou numa situação de vulnerabilidade, que aí é comigo, e aí eu preciso me manter distante dessa pessoa. Por quê? Porque eu preciso me proteger. Então, eu preciso buscar medidas, formas de me proteger, desde os órgãos, né, que a gente busca de delegacia, que são esses níveis mais graves, né, até situações mais, vamos chamar assim, possíveis de serem manejadas dentro do ambiente doméstico, que é sair e ir para um outro ambiente doméstico. Sai da sua casa, vai para a casa da sua mãe, vai para a casa da sua irmã, vai para a casa de um parente, né, sai desse ambiente se a agressão for contra você. Se a pessoa tem o que a gente chama de autoagressão, ou seja, agressão autoinfligida, se ela faz a agressão contra ela mesma, então do que a gente está falando? De pessoas que se machucam, de pessoas que se cortam, de pessoas que batem a cabeça na parede, né, que se machucam mesmo. Aí a gente precisa que essa pessoa, a gente precisa dar suporte para essa pessoa, porque aí ela está precisando de uma ajuda profissional para lidar com essa agressividade em relação a si mesma. Então perceba, eu estou falando 3 níveis diferentes de agressividade, tentando contemplar, né, o máximo daí da pergunta que fizeram, mas são 3 níveis distintos: a autoagressividade, a agressividade contra uma pessoa e a agressividade que é apenas resultado de uma situação que eu não sei lidar, mas que não existe nenhum comportamento especificamente expresso, a não ser uma chateação, uma palavra meio, né, a gente chama assim, meio de lado, meio de banda, em relação a essa questão da agressividade. Olha, nós temos mais uma pergunta aqui. A Jacimara, ela falou que ela teve Covid, teve muita ansiedade, ela é do grupo de risco, ficou com muito medo de sair de casa. Nesse período fez cateterismo, cirurgia de vesícula, perdeu 18 quilos e Covid, tudo ao mesmo tempo. E para piorar, Nossa, muitos não entendem a ansiedade quando ela sente, mesmo depois de tudo isso ter acontecido. isso. E aí entra naquele grupo que eu falei antes, né? Que pessoas que passaram pela experiência com a Covid e que têm algum tipo de vulnerabilidade. Então, nessa situação, é extremamente compreensível que a pessoa realmente tenha quadros de ansiedade e ela precisa cuidar disso. Cuidar principalmente para que isso não retorne e isso não se transforme num problema que a gente que a gente tem visto agora mais recorrente no período da pandemia, que é o estresse pós-trauma, né? Então eu tenho aí acompanhado algumas pessoas
que desenvolveram estresse pós-trauma, ou seja, pessoas que foram entubadas, pessoas que passaram por um tratamento mais severo da própria Covid, ou que foram internadas em situação de gravidade e que desenvolveram sintomas de ansiedade, né? E não cuidaram no início e que agora estão num quadro que a gente chama que é um quadro de estresse pós-trauma, porque elas começam, então, tudo que diz respeito à Covid, cenas que elas veem de pessoas passando por situação de falta de ar, ou qualquer situação que implique uma falta de ar, a pessoa começa a ter uma crise, ela entra numa crise, e aí ela começa a ficar mal. Então, são questões que precisam ser cuidadas, e aí nessa hora o cuidado precisa ser de profissional especializado. Psicólogo e algumas vezes psiquiatra para que tenha um suporte medicamentoso. Muito bem. Assim, inclusive, a gente espera que você fique bem aí nesse momento, nesse período. E tem mais uma pergunta aqui, ó. Meu pai é idoso, do grupo de risco, e ficou bem paranoico, aqui entre aspas, desde março até hoje. E eu entendo o lado dele, pois é do grupo de risco. Mas como ele não pode sair, o que podemos fazer como família para ajudar? Muito Bom, legal. aí nessa questão para lidar com o idoso, acho que eu fiz até já uma live aí em algum momento, tá no meu, acho que está no meu Instagram também, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá, sobre essa questão dos cuidados com os idosos nesse período, né? Então tem várias questões relacionadas aos idosos que a família pode propor para o idoso. Assim como você monta uma programação para você, você pode montar uma programação para o idoso. E essa programação, ela precisa incluir atividades, principalmente de convivência. O que são atividades de convivência? Da convivência da própria família que reside com o idoso. Então, hoje é dia da gente plantar, então vamos plantar junto, vamos cuidar dos vasinhos de planta, vamos cuidar das coisas aqui de casa. Então, atividades que você possa envolver o idoso. Vamos combinar da gente jogar, é um jogo de tabuleiro, é um jogo, é uma atividade de memória, é um jogo de carta, é algo que você possa que tenha um caráter mais recreativo e ao mesmo tempo que trabalhe funções cognitivas com esse idoso. É importante você fazer isso? É importante. É importante contação de histórias. Então você pega leituras e faz conjuntamente com ele. Vamos abrir um livro, vovó. Vamos abrir um livro, vovô, papai, tio, não sei. Vamos conversar? Vamos ler junto? Eu vou lendo e a gente vai falando sobre o que a gente está entendendo dessas histórias. Então, existe uma série de atividades que são possíveis e que você pode manejar no cuidado com esse idoso. E aí a gente está falando assim, ó, coisas simples. Vamos fazer comida junto? Né? Vamos fazer um almoço junto? Então, vem para cá, ó, descasca a batata, se ele puder fazer. Então, são coisas que, dependendo do nível de comprometimento do idoso ou do problema de saúde que ele tenha, se ele pode ou não pode te ajudar, existe uma série de atividades que você pode criar para desenvolver com ele, que vão desde atividades bem simples, né? De arrumação de espaços, de organização da casa, de cuidados com as coisas do cotidiano, né? Que ele pode participar, até situações que a gente está chamando que são, por exemplo, espaços como esse. Você pode montar uma videoconferência, né? Chama todo mundo para conversar, vamos tomar café juntos, né? Então vamos chamar aí, ó. Hoje nós vamos tomar café juntos, final da tarde, 5 horas da tarde. Coloca todo mundo online aí, cada um tomando café na sua casa, mas ao mesmo tempo na videoconferência aí pelo Google Meet, né? Que o pessoal agora está usando só o Google Meet, usa pelo Meet aí a questão do acesso, faz aí a ligação, a live, o encontro virtual. Então, chama esse idoso para a convivência, né? Outra coisa que é extremamente importante, converse. Idoso adora contar histórias. Se interesse pela vida dele, procure saber. Vovô, o senhor já viu um cenário como esse? Na sua época teve alguma coisa parecida? Sua mãe lhe contou, ele vai dizer, meu filho, eu não vivi. Mas eu lembro que a minha avó me contava que ela viveu uma pandemia. Então, ele vai contar as histórias que ele conhece, sejam elas quais forem. Se interesse por ele, né, pela história que ele tem para contar, pela história de vida, o que ele pensa do mundo, quais são as concepções que ele tem de valores hoje. O diálogo, ele é fundamental. O diálogo, ele resguarda, ele protege, ele é uma fonte de cuidado que você pode desenvolver tanto com os idosos quanto com as crianças. Então, esses elementos, eles precisam estar presentes nesse cotidiano quando a gente está falando dos cuidados com essas populações que são as populações mais vulneráveis, né? Falando idosos e crianças especificamente.
Eu ia perguntar, inclusive, sobre as crianças, né? Porque tem muita gente que ficou com as crianças em casa e aí são outros 500, né? É. Criança é um outro cenário, né? Porque aí criança, tudo para ela tem que ser uma grande brincadeira. A grande brincadeira pode ser desde a hora de comer até a hora de tomar banho, né? Os espaços da casa viram grandes espaços ou cenários, né, que podem ser utilizados para brincadeira com a criança. Então você monta, sei lá, uma tenda na sua sala na sala da sua casa, na sala de jantar, na sala de estar, monta uma tenda, abre um lençol, coloca em cima do sofá e faz ali uma tenda, brinca com a criança dentro. Então, assim, tem várias formas de você transformar os espaços da casa em espaços lúdicos. A criança precisa entender que você vai ter tempo para ela para brincar. E aí eu acho que, de novo, aquilo que a gente está falando da rotina, né? O que é essa rotina? Essa rotina que envolve um tempo para brincar, um tempo para que você possa desenvolver as atividades domésticas. Inclusive, nas atividades domésticas, as crianças podem ser envolvidas, do tipo, a criança pode pegar as roupas e levar para o cesto de roupa suja, ela pode ajudar na arrumação da cama, ela pode ajudar em pequenas atividades dessas do cotidiano, do cuidado com a casa, né? A criança pode ajudar também na questão da preparação dos alimentos. Claro que você não vai pedir para a criança para manusear um objeto cortante, né? Mas você pode pedir para a criança, por exemplo, ela amassar, né, uma massa para ela jogar o sal em cima de alguma coisa, ou uma verdura, ou... enfim, você envolve a criança ali nessa parte da preparação do alimento, porque a gente está falando de ensinar para ela a fonte de cuidado. Uma das coisas que eu acho que é primordial e a gente precisa aprender, e aí eu vou falar aqui com os conhecimentos indígenas, né, com a turma das epistemologias indígenas, que eles ensinam muito bem, são as fontes de cuidado. A criança, desde muito cedo, aprende a dividir as atividades de acordo com a idade dela, a certos cuidados dentro da comunidade. Então, a gente precisa aprender a trazer novamente à tona essa dimensão de cuidado com o cotidiano, né, com a higiene, com a limpeza, com o cuidado dos próprios pertences, que são pequenas coisas que são inseridas de acordo com a idade da criança, e ela aos poucos vai entendendo que aquilo também é uma fonte que a gente chama de proteção, que é uma fonte em que ela está sendo amada, em que ela está sendo gostada e que também representa toda essa dimensão do ambiente onde ela está vivendo. Então ela começa a entender que o cuidado com a criança não é simplesmente você deixar a criança na frente de um sofá, sentada num sofá na frente da televisão e ela lá bonitinha assistindo uma TV. Não. A fonte de cuidado com uma criança é quando ela participa desse ambiente doméstico e ela se sente um sujeito ativo, uma pessoa, né, que consegue lidar com esse ambiente. Então é ali que ela se sente protegida, segura, cuidada. E a gente não está falando aqui, por favor, né? Já vamos começar os pais a colocar menino para lavar louça, vamos explorar o trabalho infantil. Não, a gente não está falando disso, tá? A gente está falando da dimensão de cuidado mesmo, que é um trabalho de supervisão, que o pai está sempre perto, que as pessoas estão perto, estão compartilhando os afazeres. Então, é fazer junto. Não é para a criança fazer, é fazer junto com a criança, é chamá-la para fazer junto com você. Essa que é a dimensão importante. Muito legal. Só lembrando aqui, eu vi que alguém pediu para deixar a live salva. Essa live vai ficar salva, assim como todas as outras que nós já tivemos também. Esse é um assunto muito importante e nós temos certeza que vai ajudar muitas pessoas também. Olha só que ponto legal. A Samara falou que ela fazia isso, né, de conversar com, enfim, você falou aí com o idoso, com a avô, e ela fazia isso com a tia dela, que vai cuidar dela. E aí elas conversam muito, elas contam muitas histórias da época, e ela se sentia muito melhor. Então, isso também é muito legal de ver, né? Que quando a gente faz isso para outra pessoa, a gente também acaba se sentindo melhor, né? No final das contas. Porque a gente se sente cuidando, né? A dimensão do cuidado, a ideia do cuidado é tão bacana, porque quando você cuida de alguém, você também está cuidando de você, né? Essa dimensão de você cuidar de alguém, ela é uma dimensão de cuidado com o outro, mas também de autocuidado, porque você representa, acaba trazendo para você sendo uma fonte de, a gente chama, né? Do ponto de vista fisiológico, a gente libera determinados neurotransmissores, a gente libera determinadas sensações que nos dão aquela sensação de bem-estar, de tranquilidade, de, pô, tô fazendo uma coisa legal, que bacana, puxa vida, tô conseguindo ajudar alguém.
essa sensação de dever cumprido que às vezes a gente tem. Então, tudo isso faz parte desse ato de auxiliar ou de ajudar alguém. E aí é extremamente importante a gente falar nisso, porque quando a gente fala dessa dimensão do compartilhamento, do cuidado, e eu estou falando dos idosos especificamente, mas pode ser da mãe, pode ser do pai, pode ser do irmão, pode ser de uma pessoa com Covid, essa disponibilidade para cuidar, essa é o que a gente chama de uma abertura na vida que ajuda a gente a lidar com muitos problemas, porque ela fortalece um lado nosso que é um lado de autonomia, que é um lado de autoestima, que é um lado de resiliência, que é um lado que a gente chama de empoderamento, que é um lado que a gente vai também falar que é dessa capacidade da pessoa se perceber em condições de, né? Então, eu tenho condições de ajudar, eu tenho condições de contribuir, eu tenho condições. E isso traz uma valorização de si. Isso é quase como se fosse um treinamento, né, cotidiano que a gente costuma fazer para a gente ser e para a gente contribuir com as pessoas. Ao mesmo tempo em que a gente contribui com as pessoas, a gente está alimentando em nós mesmos esse valor próprio, né? Esse amor a si mesmo, essa autonomia, essa capacidade de gostar de você quando faz isso. Então, são esses elementos que trazem à tona que são importantes. Muito bem. Agora, elogios aqui à nossa psicóloga. A Joyce falou, saudade de ter uma aula tão boa. E a Cíntia falou, amei as orientações, Alessandra, obrigada. Isso. Então, Bom, e assim, eu eu me acho... lembrei... pode Fala. falar, depois eu falo. Não, e aí eu estava falando exatamente quando a gente fala dessa questão da saúde mental, nesse momento da pandemia, eu penso que, como eu falei ainda há pouco, um dos elementos importantíssimos nessa construção é a pessoa descobrir o que ela gosta. Por que que eu estou falando isso? Porque nesse período vocês devem ter visto muitas lives do pessoal falando, faça meditação, faça isso, faça aquilo. E aí eu conheço várias pessoas que disseram assim, eu fui fazer meditação e na hora de fazer eu não consegui fazer. Eu não sei fazer, eu não deu certo. Eu comecei e não terminei, ou então assim, a pessoa não consegue. Eu acho que é importante, uma das coisas que eu acho que é fundamental, é você perceber como é que você funciona. Tem gente que vai funcionar muito bem com meditação, né? Sei lá, com visualização, coloca lá um áudio, vê a voz da Jaque cantando, né? Vai ser maravilhoso, tá, fica bacana. Mas tem gente que não vai funcionar. Tem gente que a pegada da pessoa é outra. Ela gosta, talvez, é mais fácil ela colocar um fit dance na televisão, no YouTube, sei lá onde, e dançar para perder caloria e assim, porque a vibe dela é uma outra vibe. Então, uma das coisas importantes é você descobrir como é que você funciona, né? O que funciona para você? O que te liga e o que te desliga? O que te relaxa e o que te ativa, né? Como é que você funciona? Se você perceber ou descobrir como é que você funciona, vai ser muito melhor para você aprender a lidar e a encontrar quais são as melhores estratégias para esse momento de isolamento, de distanciamento, de confinamento, que é o que a gente está vivendo. Muito bem. Bem disse aqui a Thaís, autoconhecimento. A Beatriz perguntou, o sentimento de estafa mental o tempo todo é sinal de quê? Pode ser de estresse, ok? Então eu posso estar numa situação de estresse intenso, vivenciado por questões do trabalho. A gente não falou aqui, mas acho que é uma coisa importante, o home office, para muita gente, trabalha muito mais do que às vezes, né, no ambiente de trabalho, quando você tinha que sair de casa para ir trabalhar. Então, muita gente tem relatado que o home office ele é mais estressante, ele é mais cansativo. O home office, a gente perde um pouco essa fronteira entre o espaço público e o espaço privado. Então, o meu trabalho invade a minha casa, né? Então, quando ele invade a minha casa, eu estou aqui trabalhando no home office, no computador, mas meu filho passa e pede água, meu neto vem e quer um lanche, aí eu tenho que parar para fazer, aí eu tenho que parar. Então, assim, os trabalhos domésticos, né? As necessidades do ambiente doméstico associadas às questões do trabalho, faz com que as pessoas experimentem mais tempo de trabalho, fiquem mais cansadas, e isso pode ser sintoma de estresse, sim. Inclusive, essa estafa pode estar relacionada a estresse. Se você não está passando por nenhum problema de outra ordem, de saúde, de preocupação financeira, de questões relacionadas a problemas familiares ou de outra natureza,
Se você está em home office, se você está muito tempo na frente do computador, você precisa entender que você precisa ter um horário de trabalho e a partir desse horário você precisa desligar para cuidar da sua vida e das suas coisas e de situações que não têm a ver com o trabalho. Pessoas que ficam muito tempo ligadas, então eu conheço pessoas que fazem isso, que ficam muito tempo ligadas, elas têm dificuldade de desligar. E aí essa dificuldade de desligar por muitos dias, ela se transforma num estresse e esse estresse traz prejuízos de várias ordens para a pessoa. Olha, eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que sofreu bastante com isso. Acho que foi no início do ano passado, logo no início dessa pandemia, perdão, eu, inclusive, compartilhei no meu Instagram sobre isso, que era uma questão muito difícil de colocar esse limite de a hora que começa o trabalho, a hora que termina o trabalho, e isso foi virando uma bola de neve e as coisas foram ficando bem complicadas e foi afetando a saúde. Então, isso realmente é muito real. Uma das coisas simples que eu estava conversando hoje mais cedo com uma colega, que a gente pode, de repente, fazer até, é a questão das notificações no celular, né? E a gente Sim. fica ali vendo, toda hora aparece uma notificação, toda hora aparece uma notificação, e aí a gente acaba respondendo. A gente Uhum. muitas vezes não consegue deixar para lá, não. Acabou o horário, vou deixar lá. Então, às vezes, tirar as notificações pode também até ajudar bastante, né? Nesse momento Isso. de home Se office. você, se você trabalha com rede digital, marketing digital, se você é as pessoas, né, digital influencer, se você é, sei lá, blogueiro e tal, se o seu trabalho é esse, eu até entendo que você fique muito tempo na rede social e olhando toda hora e vendo as notificações. Mas se essa não é a sua realidade, você precisa estabelecer um tempo e um horário para fazer isso. E acredite no que eu estou falando, é estabelecer um tempo mesmo, do tipo, eu vou almoçar e depois do meu almoço eu vou ficar ali, sei lá, de meio-dia e pouco até mais ou menos 1h30, 2 horas, eu me permito olhar as redes sociais, aí eu vejo todas as redes que eu preciso ver e tal, beleza? Pronto, acabou. Eu desligo, vou fazer o que eu preciso fazer e só vou ver de novo no final da tarde, 5, 6 horas da tarde. Então, assim, eu preciso estabelecer horários para entrar e sair, a menos que meu trabalho exija que eu esteja em contato permanente com rede social ou com outras fontes, né, de informação. Mas se não for esse meu caso, eu preciso ter o que a gente está chamando de uma dieta, né, dessa área que é a área de informação, de acesso à informação, justamente para eu não me tornar um escravo das notificações, né? Essa pessoa que o tempo todo e aí cria uma ansiedade, né? Cria uma ansiedade, cria. Eu perco às vezes muito tempo, né? Acabo não prestando atenção e não cuidando de coisas que precisaria cuidar, porque fiquei, quando eu vejo, sei lá, eu fiquei lá numa rede social, fiquei 1h30, 2 horas, porque isso passa muito rápido quando você fica envolvido com as atividades de uma rede social. Então, quando eu dou fé, eu já vi que o tempo passou e eu tinha um compromisso, eu tinha alguma coisa para fazer, já não vou fazer mais hoje, já vou colocar para amanhã, e aí eu começo a procrastinar, ou seja, isso vai se tornando, como você mesmo falou, uma bola de neve, e essa bola de neve acaba dificultando um pouco mais o meu trabalho. Então, essas questões eu preciso realmente estar atento para que isso não dificulte o meu trabalho. Tudo bem. E a gente falou muito das pessoas, né, estarem o tempo todo mais em casa com seus familiares e tal. Mas e quanto às pessoas que moram sozinhas? Para elas também Sim, está sendo um desafio, né? Porque ficar muito tempo sozinho também não deve ser fácil. isso. Você falou muito bem e lembrou, várias pessoas vivem essa condição, né? Principalmente, talvez esse ano esteja com um impacto um pouco menor, porque as pessoas já entenderam, né, o que é esse momento de distanciamento social e esse momento que a gente precisa estar mais dentro de casa. Mas lá no início de 2020, quando o processo ainda estava acontecendo, que ainda não tinha muita clareza sobre essa ideia se nós íamos voltar para o presencial, não iria voltar para o presencial, as atividades, sejam de trabalho, sejam acadêmicas, né? Muitas pessoas, principalmente aquelas que moram no interior, que vêm para Manaus para estudar, elas realmente geralmente ficam muito sozinhas. Então essas pessoas elas são o que a gente chama de um grupo muito vulnerável, porque elas passam por situações de isolamento social durante muito tempo, né? E uma das recomendações que a gente faz, inclusive, é que essas pessoas mantenham vínculos de amizade, né, com os seus colegas, que aí podem ser várias pessoas, ou mesmo com seus parentes.
Então, ligações, né, e mensagens, rede social e estar com a pessoa o tempo todo online, conversando, para que você não se sinta tão sozinho, são estratégias importantes e efetivas para lidar com esse momento do distanciamento. Quando essas situações elas se tornam mais graves, ou seja, a pessoa realmente vai ficando muito triste, porque ela vai ficando muito sozinha e ela começa a se isolar, ela começa a não atender mais as ligações, ela começa a não responder mais os WhatsApp dos colegas. Então, essa pessoa não tem mais condições de ficar sozinha, ela precisa criar uma estratégia que talvez ela sair dessa casa, talvez sair desse espaço e ir para se encontrar com a família, passar um tempo lá, passar uma semana, 2 semanas e depois volta para o ambiente onde ela estava anteriormente. É como se ela precisasse de um tempo para respirar a convivência com as pessoas, né, com algumas pessoas, e depois pudesse voltar para a vida dela novamente. Justamente porque, vamos colocar assim, em condições normais, né, antes do período de pandemia, já era complicado e às vezes difícil para as pessoas que ficam sozinhas, aquelas que têm vulnerabilidade, que passam por uma vulnerabilidade maior emocional, quando nesse momento agora de distanciamento, elas acabam se tornando as situações muito mais pesadas, muito mais graves, e elas podem sim a adoecer. Então, a convivência, ela é um fator protetivo, né? Então, se você tem em casa alguém, nem que seja para você saber que alguém entrou e saiu do quarto do lado, ainda que você não fale muito com a pessoa, mas é alguém que está ali, né? E eu gosto sempre de lembrar dessa ideia de que nós, seres humanos, somos seres sociáveis, a gente precisa de convivência. Né? Então, é como se fosse o nosso oxigênio, né? O nosso solzinho, que a plantinha recebe sol, a gente recebe, então, essa coisa da convivência. A gente precisa conviver com pessoas. Então, claro, você pode dizer, mas eu gosto de ficar sozinho. Tudo bem, se você gosta de ficar sozinho, ótimo, você já encontrou formas de conviver com você e de lidar. Mas quando você está com outras pessoas, você vai perceber que exige de você uma outra postura, um outro formato, uma outra maneira de se portar e que também te ajuda a se conhecer mais, né? Agora, quando você está sozinho, não. Quando você está sozinho, para aquelas pessoas que não sabem lidar com isso, ou que têm dificuldade, ou que estão sozinhas por um fator imposto do tipo, ela veio para estudar, ou ela veio para trabalhar, para essas pessoas a situação se torna um pouco mais complicada. E aí são pessoas que a gente precisa estar de olho. Se você tem algum amigo ou alguma amiga que é do interior e que está em Manaus e que veio para estudar, que está distante da família, né? Não fique pensando duas vezes. Ligue para essa pessoa, converse com ela, mande mensagem, procure saber como ela está, se ela almoçou, se ela está bem. Coisas simples do cotidiano que fazem toda a diferença, porque eu estou falando dessa dimensão de cuidado, né? Então, é cuidar dos seus amigos, é cuidar das pessoas que você sabe que de alguma forma já experimentam uma situação de vulnerabilidade porque estão distantes dos seus familiares. Natal, Ano Novo, que foi esse período que passou aí, e aí eu acho engraçado porque isso aconteceu inclusive com uma amiga minha, ela estava se sentindo muito sozinha, e aí ela não estava podendo estar junto com os familiares, e aí eu convidei para que ela estivesse junto comigo, junto com a minha família, num momento como esse, e ela foi uma das pessoas que disse assim, puxa vida, se você não tivesse me convidado, eu estava em casa chorando agora, porque eu estava mal, me sentindo sozinha. Então, são pequenos cuidados que a gente precisa ter, que são simples, né? E eu falei agora do período de festas porque foi o que eu lembrei agora, mas eu imagino que tem N outras situações que de alguma forma as pessoas vivenciam e que às vezes uma pequena gentileza de você chamar alguém, né? Claro que a gente não está podendo aglomerar, a gente não está podendo juntar com todo mundo, mas com algumas Mas pessoas às que vezes você até sabe. fazer uma chamada É de vídeo. isso, já ia dizer, mas até mesmo você chamar a pessoa, conversar com ela, estar presente com ela, não necessariamente fisicamente, mas estar com ela, isso faz toda a diferença naquele momento, naquela história de vida. Então, só para a gente poder entender a importância do lidar com essa questão da saúde mental, principalmente para pessoas que estão morando sozinhas, que vivem sozinhas, né? Bom, a, a Beatriz falou assim, a Alessandra falou sobre o estresse e, e trabalho. Nesse ano de 2020, eu ouvi o termo burnout. E cadê? E uma colega de outra cidade teve uma crise e foi diagnosticada assim. Isso. O burnout, e aí a gente pode falar, e aí eu vou entrar num território talvez um pouco mais delicado, que é falar principalmente dos profissionais de saúde, né? Então, os profissionais de saúde, por conta desse momento, então a gente aqui no Amazonas está vivendo isso. Sim. Ainda ontem e hoje eu
estou tendo contato aí com as redes de saúde mental, dos profissionais de saúde da nossa linha de frente do combate ao Covid, que a situação realmente está grave. Então, muitos profissionais estão adoecendo, muitos profissionais estão pedindo afastamento. Isso faz com que tenha um certo furo nas escalas, né? E esse furo sobrecarrega os colegas que já estão no trabalho. Então, a gente tem um índice alto de profissionais adoecendo em função dessa sobrecarga de trabalho. Então, perceba, a gente vem de um momento estressante, o ano inteiro de 2020, e aí agora a gente está aqui em Manaus especificamente falando de uma segunda onda, onde esse cenário ele acaba se tornando um cenário ainda mais grave ainda. Eu já ouvi pessoas dizerem que a situação de agora parece que é mais caótica do que a situação anterior da primeira onda. Então, no sentido de dizer que os profissionais estão realmente estafados, cansados, às vezes adoecidos, porque não conseguem lidar com a quantidade de trabalho. E aí a gente não está mais falando de estresse, né? Então, eu saio da situação do estresse e eu vou para uma situação extrema, que é uma situação do burnout. O burnout ele está para além do estresse. Ele é a situação onde simplesmente a pessoa não tem mais energia para nada, porque ela está completamente numa estafa intensa de trabalho, num nível de estresse muito alto de trabalho, e que ela não tem mais condições e nem energia, às vezes, nem de pensar. Então, a gente está falando de um nível muito grande, e essas pessoas, elas adoecem. Então, quando eu entrei nesse assunto do burnout, é muito comum e recorrente nesse último momento de pandemia, desse cenário que a gente vem vivendo mais atual, que os profissionais da saúde estejam sendo diagnosticados. Quais são os profissionais mais vulneráveis a isso? Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagens, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, são as pessoas que estão principalmente na linha de frente, motoristas, né? Maqueiros, então são pessoas que estão na linha de frente, no cuidado com a população, no cuidado dentro dos hospitais, no cuidado dentro das instituições de saúde. Então são essas pessoas que estão adoecendo porque elas estão sendo sobrecarregadas. E é justamente em função dessas pessoas, para que elas não adoeçam mais ainda e o sistema entre ainda mais em colapso, que a gente fala sempre para todo mundo, fique em casa, criatura, fique em casa, porque, né, pensa que tem pessoas lá na ponta que estão se desdobrando para conseguir dar conta de Não atender é todo só mundo. por nós, né? Exato, Toda, tem os nossos exatamente, familiares, os nossos amigos e tem os profissionais também, né? Os exato. professores, olha, bem lembrado aqui, Beatriz, os professores Isso, muito também. bem. Professores também. Que isso, aliás, como eu falei ainda há pouco, né? Os professores que começaram a entrar nessa rotina de home office, e aí essa rotina do home office, ela meio que se perdeu, assim. Você já não sabe mais o que é sala de aula e o que é sua casa. Você está tudo junto e misturado. Você está aqui Sim, dando aula, vocês devem ter visto vários vídeos aí que circulam nas redes sociais, o professor falando, e aí ele esquece de mutar o vídeo, e aí sai uma fala atravessada, sai um menino que está dormindo, sai um professor, como eu já vi, andando, passando de cueca atrás no vídeo, entendeu? Então, assim, coisas do gênero, porque essa coisa do espaço privado e do espaço público se perdeu, né? Seu trabalho agora é dentro da sua casa. Então, essa coisa, e essa é uma dimensão, inclusive, talvez a gente tenha alguns desdobramentos para falar sobre isso, né? É tudo muito novo que chega junto com a pandemia. muito bem. Ah, deixa eu olhar aqui os comentários, vi que tinha mais uma pergunta. A Thaís perguntou, ela gostaria de saber quais os impactos para pessoas com transtornos mentais. Ok. Para pessoas com transtornos mentais, a gente está falando aqui de pessoas já com problemas mais graves, né? Então, eu posso falar aqui de pessoas que trazem um diagnóstico de esquizofrenia, pessoas que têm toque, pessoas que têm depressão severa, que têm agravos de saúde mental, mas já estão presentes e que esse momento de pandemia, essa situação, ela pode ficar muito pior. O que a gente vai ter como elemento importante? Primeiro, o fator familiar vai depender de como a família lida com essa pessoa que já é uma pessoa doente. Então, se a família é uma família apoiadora, é uma família suportiva, é uma família que tem rede de apoio, né? Ou é uma família que é sobrecarregada, ou é uma família que não liga para o paciente, né? Ou é uma família que simplesmente deixa o paciente se virar sozinho. Ou seja, tudo precisa entender qual é a dinâmica familiar de apoio e de suporte a esta pessoa. A partir dessa dinâmica familiar, então eu vou ter um agravo, né? Ou seja, a pessoa pode ficar pior, porque ela se sente mais desamparada
ela se sente mais sozinha, ela não vai ter um CAPS aberto, ela não vai ter o acesso ao médico que ela estava acostumada a ir, ela não vai ter mais a terapia ocupacional que ela estava acostumada a frequentar, né? Então ela passa a ficar dentro de casa, e aí se nós que não temos assim problemas mentais tão severos, já somos atingidos, você imagina pessoas que já têm alguma vulnerabilidade. Então elas vão sentir sim, né? E aí, do mesmo jeito, a gente vai precisar ter manejos. Então é muito comum a gente ter situações de emergências e de urgências com essas pessoas, por conta de não saber manejar, de não saber lidar com o que está acontecendo. E aí a gente tem alguns elementos importantes para ajudar, né? Então, o que, que a gente pode colocar como elemento para ajudar a lidar com essas pessoas que já têm transtorno mental? Rotina, né? Então, rotina é o primeiro grande elemento. Essa pessoa precisa de uma rotina, assim como nós precisamos, elas precisam mais ainda. Quem tem crianças autistas, por exemplo, o autista precisa de uma rotina. No momento de pandemia, que o cenário de casa muda um pouco, essa rotina precisa ser conversada e precisa ser reorganizada. Então, para que ele possa também lidar com essa dimensão um pouco melhor, né? Então, a gente está falando de situações que, dependendo de cada caso, rotina é um elemento importante, sono é um elemento importante, alimentação é um elemento importante. Então, são os três grandes fatores que mantêm o que a gente chama de um eixo, né? Uma estrutura que dá suporte para manter o sujeito estável. Se o sujeito não dorme, se o sujeito não come direito, e se ele não tem uma rotina, e a gente está falando rotina de atividades, de obrigações, de deveres, de uma série de coisas para fazer, né? E naturalmente diversificadas ao longo da semana, de segunda a domingo, então eu posso ter aí uma dificuldade e posso ter problemas que se instalam e que agravam e que tornam piores ainda a convivência. E aí eu vou ter que procurar os serviços de saúde, né? A rede de assistência, de proteção, de cuidados, para poder dar conta do que está acontecendo. Que, aliás, na nossa cidade é bastante precária e a gente precisa entender um pouco como é que tudo isso funciona. Porque, por exemplo, e aí só para poder ilustrar, se a gente precisa hoje de um serviço de emergência psiquiátrica, não sei se vocês sabem, mas a gente só tem ainda o Eduardo Ribeiro. Então, é um lugar insalubre, um lugar, né, estigmatizado historicamente, e é um lugar que a gente não tem uma política de saúde mental que possa dar suporte para atender a população numa situação de gravidade e uma situação de gratuidade. Então, hoje em dia, ou você consegue e tem condições financeiras para pagar um psiquiatra, e a consulta não é barata, ou você vai acabar indo para o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, e aí, naturalmente, lá tem uma série de situações que se tornam ainda muito mais sofrível a condição de quem já está numa situação de sofrimento. Bom, antes da gente ir para o final aqui, já, se as pessoas tiverem mais alguma dúvida também podem aproveitar agora. Eu me lembrei agora, eu estava conversando há um tempo atrás, sobre essa preocupação o tempo todo. Você falou do toque, e aí eu me lembrei. Essa nossa preocupação o tempo todo. Meu Deus, será que eu estou limpa? Será que eu lavei a minha... Será que eu encostei em alguma coisa? E aí, às vezes, gera aquela ansiedade, gera aquele medo. É possível a pessoa, se ela se entregar muito a esses pensamentos, a esse sentimento, de, esse medo de será que eu limpei, será que eu não limpei e encostei ali de novo, da pessoa acabar gerando essa questão de toque com limpeza? Sim. Toque existem vários tipos, né? Então você falou do toque Uhum. de limpeza, mas tem vários outros toques. Toque de simetria, que é aquele que quer consertar tudo, né? Tem outras características do toque que que Sim. apresenta, e isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas a base, e um elemento importante, eu acho que é importante a gente falar, o toque ele está muito baseado numa tentativa de controlar o ambiente para poder controlar o que está acontecendo dentro do seu pensamento. Então, se você não controla as coisas aqui fora, o seu pensamento fica disparando o tempo todo a mesma informação. Então, a mesma informação no seu pensamento sendo disparada muitas vezes, então assim, você está sujo, você está sujo, você está sujo, olha, você não se lavou, você está sujo. É como se isso ficasse o tempo todo na sua cabeça, isso cria o que a gente chama de uma perturbação mental, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ir lá e lavar, tomar banho, ela tem que cumprir o ritual. Quando ela cumprir o ritual, aquilo alivia. O pensamento vai embora, a sensação vai embora e aquilo alivia, até aparecer uma outra situação. Então, basicamente, esse é o que a gente chama que é o funcionamento
né, recorrente do toque. Claro que o que eu estou explicando para você aqui, de maneira muito rápida e de maneira muito simples, não é um mecanismo tão simples. Existem fatores aí, já tem literatura falando sobre isso, fatores aí associados a certas dificuldades, né, de organização neurobiológica, então a deficiência de certos neurotransmissores, de certas áreas do cérebro associadas a isso. Então, só para a gente poder entender que não é apenas uma questão de vontade, de querer, de parar o pensamento e tal, porque às vezes isso não é possível. A pessoa que vive algum desses quadros são quadros, às vezes, que realmente precisam de uma intervenção medicamentosa para dar uma estabilidade bioquímica nela. Então, com essa estabilidade bioquímica é que você consegue trabalhar os fatores, que são os fatores mais comportamentais, e diminui o prejuízo na vida dessa pessoa, tá? Mas a ideia é você entender que, de alguma maneira, a pessoa vai precisar conviver com isso no cotidiano. Agora, saindo dessa ideia da pessoa que já está adoecida com toque, aquela pessoa que ainda não tem toque, mas que aqui e ali tem esses pensamentos, né, que a gente chama que são mais recorrentes, se ela não se cuida, e o que a gente está falando? O toque, ele é uma característica de ansiedade, né? Então, se ela não se cuida, ela pode desenvolver toque, sim. Ou seja, ela tem é como se ela tivesse um caminho, formatando um caminho, um jeito de ser para funcionar assim. Então, ela precisa se cuidar. Por que tem que lavar várias vezes? O que acontece de tão ruim se ela não lavar, né? O que ela acha que vai acontecer se ela tocar no objeto, se ela fizer um movimento diferenciado? Então, o que vai acontecer com ela? Então, esses questionamentos que a pessoa mesmo se coloca para que ela possa entender o que acontece com ela, eles são fundamentais para, inclusive, libertar a pessoa desse padrão, que é o padrão que ela está acostumada. Muito bem. Bom, nós vamos agora caminhando aqui para o encerramento. Quero te agradecer, Alessandra, que live rica de conhecimento e de dicas que com certeza vão ajudar muitas pessoas. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram até agora, né? E quando a gente fala da questão da saúde mental, eu acho que é importantíssimo a gente entender que esse momento da pandemia, ele é um momento, sim, não só de cuidados com as questões físicas, higiene, de lavar as mãos, de usar máscara, de álcool gel, mas ele é um momento, sobretudo, da gente aprender a cuidar da gente, né? Que a gente chama de autocuidado. Eu preciso aprender a desenvolver essa dimensão do autocuidado e aprender a cuidar da minha saúde mental. E cuidar da saúde mental, muitas vezes, é assim, é conversar com alguém. Cuidar da saúde mental, muitas vezes, é preparar o alimento com alguma pessoa dentro de casa. Cuidar da saúde mental, muitas vezes, é não fazer nada, né? E às vezes não fazer nada também é uma dimensão importante, né? Então, eu preciso entender o que é cuidar da saúde mental para mim, mais do que seguir dicas e ver lives e assistir YouTubers e tal. É bacana, é legal, mas isso não vai definir o que funciona para mim. Eu preciso entender como é que eu funciono, para que a partir de como eu funciono, eu descubra o que é melhor para mim. Então, saúde mental é eu me conhecer e eu trabalhar de maneira preventiva para que eu não adoeça. E se eu adoecer, também está tudo bem, porque eu posso procurar ajuda profissional, eu posso procurar as pessoas, e está tudo bem, nem sempre eu estar bem, né? Está tudo bem, às vezes a gente não está bem. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque faz parte da vida também. É isso. Obrigada, Perfeito, gente. perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Olha aqui, chovendo de elogios aqui para você, muitas pessoas agradecendo. E é isso. Eu também quero agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente, que compartilharam também essa live. Ela vai ficar salva, vocês podem assistir novamente, ou vocês podem compartilhar com pessoas que não puderam assistir aqui ao vivo. Espero mais uma vez que esse seja um conteúdo que ajude muitas pessoas. E a gente se vê na próxima live. Nos próximos dias ainda teremos muito conteúdo, sempre às 11 da manhã e às 18 horas do horário de Manaus. Então é isso, gente. Beijo para todos vocês. Beijo, Até a obrigada, próxima. gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, tchau.